Paulinha Picarelli! Tudo bem? Tudo bom, Paulinha? Prazer em receber você. Prazer é meu. Leonardo Moreira, tudo bom, cara? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Companhia Hiato. Vê esse nome, Hiato. Hiato, é uma coisa espaçada. Hiato de tongo, É, é a regra do português. Ai, meu Deus do céu. Lembrando, né? Tem um motivo A gente vai um especial? passar pro outro. Minha vez, sua vez, minha vez, sua vez, minha vez, sua vez. Disputando a timidez. Esse nome, eu entrei na companhia, a companhia já tinha esse nome, tinha esse né? nome. Ela vem um pouco, ele vem falar dessa distância que tem na comunicação entre as pessoas, na relação entre as pessoas. Esse hiato que existe, esse vazio que existe entre uma pessoa e outra. Exato. E aí, como o olhar do grupo, em todos os trabalhos tem um pouco a ver com isso. Como a gente se relaciona e a distância que a gente tem das pessoas, né? Esse ato que tem entre o que eu estou dizendo agora e o que você está entendendo, Você tá entendendo, o que as pessoas vão entender. O que ele está falando aqui, quem está assistindo Exato, entende. sempre é uma lacuna, né? Quase essa impossibilidade do diálogo mesmo. E aí, Essa coisa da lacuna, essa impossibilidade do diálogo, esse tipo de dificuldade é um constante, inclusive, na tua obra, né? Essa coisa da comunicação. os espetáculos, os 3 espetáculos da companhia, que a companhia tem 3 espetáculos, eles partem um pouco desse... Que é o Jardim, O Jardim, antes teve o Escuro, e o primeiro, que é o Cachorro Morto. Cachorro Morto. É isso, a gente sempre fala desse ato, às vezes a gente usa uma deficiência como pretexto para falar desse ato. Então, no Cachorro Morto a gente falava de autismo, no Escuro a gente usava uma série de deficiências, desde a gente tinha uma personagem que era cega, surda, passava por personagens afásicos, diversas deficiências como pretexto para falar dessa impossibilidade de diálogo mesmo. Essa dificuldade da comunicação, né, do diálogo. E agora no Jardim a gente usa como pretexto, a gente fala de memória, na verdade. Essa pesquisa continua, mas a gente foca mais na memória. E a gente usa o Alzheimer como pretexto para falar da memória. O Alzheimer para falar da memória. Por exemplo, eu me lembro que no Cachorro Morto era uma síndrome de Asperger. Asperger. Eu lembrei disso outro dia, que eu assisti um desenho, uma animação. Mary Max. Falei, puta, essa é o do Cachorro Deve Morto. ser a inspiração, né? É a mesma síndrome, né? Você mergulha, você estuda essa síndrome, você estuda essa coisa Para como é que poder é isso? falar Ou sobre. vem de dentro, isso vem uma visão sua. Não, a gente estuda mesmo, assim. O Cachorro Morto partiu de uma questão bem pessoal que eu tinha com essa síndrome de Asperger, mas aí para fazer o trabalho a gente frequentou a Associação de Amigos dos Autistas aqui de São Paulo, a gente fez uma série, frequentou outras ONGs, fez uma série de pesquisas. No Escuro também, a gente visitou associações de cegos surdos, trabalho com afásico. Livros do Oliver Sacks, a gente leu bastante também, exato, né? a gente faz uma pesquisa teórica muito grande, assim, e a gente visita alguns lugares. E agora para o Jardim a gente frequentou mas alguns asilos, assim, algumas instituições para idosos. Quer dizer, é um trabalho de mergulho mesmo, de grande profundidade, né? Quer dizer, de convivência mesmo com essas síndromes, com esses problemas. Também é. E aí a gente vai colocar em cena as sensações que a gente tem sobre elas e como a gente se relaciona com elas, ou com pessoas que tenham essas síndromes também. A gente tenta ser bem sincero para colocar isso em cena de uma forma que não seja educativa, sabe, didática, não é isso que a gente quer. A gente quer ver a sinceridade das relações mesmo, né? E a gente até usa os nossos próprios nomes, né? Os personagens têm os nomes dos atores. Que é isso, a gente quer se aproximar mesmo de todas essas questões e ver como elas reverberam nas nossas relações, né? E o grupo, para fazer esse trabalho com a profundidade que vocês fazem, eu imagino que você tem um grupo de atores que é mais ou menos fixo. Sim, são 6 atores. São 6 a atores. Paula não fez só o Cachorro Morto, mas ela já entrou no segundo, e desde então são 6 atores fixos. A gente trabalhou com alguns atores convidados uma época, porque a gente precisava de mais atores, mas agora são fixos na companhia, são 6 atores. No Jardim são 6. No Jardim a gente tem um ator convidado que é o Edson, são 7 atores. São 7 atores, legal. A gente tem algumas imagens aí do Jardim, pedi para o Lanlan, coloca as imagens aí enquanto eles vão comentando para a gente o que está rolando ali nas cenas. O Jardim está lá no TUSP, na Rua Maria Antônia. Curtíssima temporada. Curtíssima. Legal. Essa coisa das caixas, Eu achei muito como se curioso. fosse Qual a razão? os lugares onde se guardam as coisas, é isso? Exatamente. É isso? A gente trabalhou muito a gente fazia 3 perguntas nos lugares que a gente visitava e para os próprios atores. Que memórias você gostaria de guardar, que memórias você gostaria de esquecer e que memórias você gostaria de inventar.
E todas as situações da peça são situações de mudança, de ruptura. Então tem um casal que está se separando e está entre as caixas da sua mudança. Tem duas filhas que estão levando um pai para uma instituição e elas estão empacotando as coisas do pai. E tem uma mulher e uma empregada que estão na casa e a casa está sendo desapropriada, elas estão guardando as coisas que sobraram das pessoas que já morreram. Tudo está muito relacionado. E parecem 3 histórias diferentes, mas na verdade é uma história só, vista simultaneamente. É a história de uma família, né? Em 3 épocas diferentes. Isso, 80 anos de uma família. 80 anos. A gente vê esse casal que está se separando, depois a gente vê o Tiago, que estava se separando em 38, em 79 ele já velho, sendo levado para uma instituição. Ele tem 2 filhas, uma delas está grávida, e depois a gente vê em 2012 a neta do Tiago com a empregada na mesma casa, no mesmo jardim, já abandonado. Eu me lembro que no Cachorro Morto vocês usavam os post-its. Isso, né? Era uma coisa muito legal que remetia a coisa também de lembrar, de guardar, de anotar para não esquecer, né? Coisa desse tipo. Né? O cenário todo era uma parede de post-its, né? E aqui a gente trabalha só com caixas. Além das caixas do fundo, a gente tem caixas que dividem o cenário. Então, porque eu falei esses 3 núcleos eles acontecem simultaneamente. Dependendo de onde você se senta, você assiste uma ordem diferente. E aí, à medida que o espetáculo vai acontecendo, essas caixas vão caindo, as paredes vão desmoronando, e a gente vai vendo as 3 cenas simultaneamente. Que mostra um pouco, lida um pouco, né? Como a memória acontece, como a gente tem, como a nossa memória funciona, né? Uma coisa meio as coisas não são, né? mas elas são todas misturadas, né? Uma coisa aconteceu muito você não lembra mais se aquilo aconteceu naquele momento ou naquele outro momento. Exatamente. Se quem falou foi fulano ou se foi ciclano, quer dizer, essa mistura, né? A memória é como uma criação mesmo, né? E você acaba gerando uma outra versão, né? Dos fatos que aconteceram a partir Você não sabe se você lapsos, imaginou ou se aquilo aconteceu mesmo, né? Ou se você lembra do fato ou da fotografia só, porque às vezes a gente não tem a memória. E chega ao ponto, às vezes, você jurar que aquilo que é verdade, uma coisa que às vezes nem aconteceu. Mas, com certeza, né? Você vai checar, a pessoa tem uma versão da história completamente diferente da que você se lembra. Claro, perfeitamente. Em que medida os atores contribuem na criação da dramaturgia propriamente dita? Porque quando você fala, por exemplo, nesse tema de memória, por exemplo, eu imagino que os atores trazem coisas. Tem a sua bagagem. Né? Os espetáculos, até por isso os atores são chamados pelo próprio nome. Porque os espetáculos são muito biográficos, assim. O primeiro exercício que a gente fez para criar o Jardim foi um exercício de biografia, em que cada ator tinha que apresentar a sua biografia. Então ele podia mostrar vídeos, fotos, o que ele quisesse, contando a sua biografia. Então todos os 6 atores apresentaram e depois a gente foi estruturando uma ficção, ficcionalizando essas memórias deles. Então é bem biográfico, é bem pessoal, assim. Bem pessoal. Cada ator também teve que responder as 3 perguntas? Teve, assim, as coisas... Tudo que aparece no espetáculo é de alguma forma, ou é biografia minha ou de cada um dos atores. Nomes, às vezes até coisas cifradas. A Paula tem um momento, por exemplo, que ela fala lá na sala dos 15, que é uma expressão familiar dela, que é uma coisa... A sala dos 15. Gente, era uma sala que tinha na casa da minha avó. Hoje tá uma bagunça, hoje tá uma zona cheia de brinquedos dos netos, né? Era uma sala que só a partir de 15 anos a gente podia entrar. Então a gente que era criança queria, desejava entrar naquela sala. Que genial! Eles jogavam pôquer, jogavam baralho, bebiam e fumavam lá. Na verdade queriam ficar sem as crianças um pouco livres. Então eles falam, onde eles estão? Estão lá na sala dos 15. Mas só quem é da minha família vai saber, né? Que ótimo, que legal. Isso aparece, acabou sendo citado na peça. E tem várias dessas coisas, assim, histórias de todo mundo misturadas. Então tem trechinhos da minha vida no texto do outro, dos outros no meu texto. Isso acaba se transformando e ficando uma história diferente, né? É uma história ficção, própria, ficção em própria, mas tem todos os dados são biográficos, apelidos, nomes, fatos que aconteceram, festas, todas as referências são reais. São reais. Vamos ver mais um pedaço, vamos ver mais um trecho, Lanlan, do Jardim, que está em cartaz lá no TUSP, Rua Maria Antônia, 294, quinta a sábado às 21, não é isso? Isso. E domingo às 19 horas. O Jardim. E fica lindo, isso aí dá uma dimensão, né, tão bonita, essa coisa das caixas no fundo, né?
E vocês transitam com elas para lá e para cá, isso vai mudando. Deu um trabalho, vou te contar. É uma matemática, cada caixa no seu lugar. Não pode estar uma caixa no lugar errado, senão o espetáculo inteiro. Desmorona. Praticamente. Eles manipulam caixas o tempo inteiro, então eles têm 3 contra-regragens Faz diferentes. a barba ao vivo, em todo espetáculo? É de mentira. Mais mas ou faz. menos. Fala, nossa, É sério. A lâmina tá gasta. Aquele senhor que aparece, que é o ator, É o Edson. o Edson, Foi convidado para fazer. Ele faz o Thiago mais velho. ele faz o Thiago mais velho. A gente tem no elenco também a Luciana Paz. Exato. Que faz a filha do Edson. Esse núcleo dessa família é Luciana Paz, Maria Amélia Fará Maria e o Amélia Edson Fará. Simão. Tá. O casal se separando, Que é esse que está aparecendo, que estava aparecendo. Fernando Stefanski e Thiago Amaral. E aí esse núcleo das duas que estão sendo despejadas sou eu e a Aline Filócomo. Eu faço a empregada dela. O cenário da Marisa Bentiven é seu, né, Leonardo? Isso. Iluminação da Marisa, uma iluminação difícil essa, né? Difícil, porque são 3 cenas, uma iluminação Simultâneas, tal. que é triplicada, né? Então ela tem que se repetir, a iluminação se repete 3 vezes. Porque os atores giram, né? Os atores mudam de lugar. Mudam de lugar. É, Vão e a cena se circulando pelo- repete. Aliás, essa coisa do circular também é uma coisa que remete à memória, né? Memória também é uma coisa meio circular, né? Você lembra, esquece, lembra, recorda de outro jeito. É um carrossel, né? É, Assim, coisa de carrossel. Né? Figurino do Teodoro Cochrane, que legal. Treinamento corporal da Amanda Lira. Que lindo. Olha que bonita essa. Olha, que lindo. A cena que se passa em 39, a luz é bem clara. Bem clara, dá uma né? sensação de antigo mesmo, né? Fica meio preto e branco, assim, né? tem algum lugar mais privilegiado da plateia que, ó, você... Ai, se Olha a você dica assistir especial do Você programa fala de pra sua cartaz. família Se sentar lá, assistir né? daqui, você vai conseguir ter a visão dali, de lá, então... Não, é a mesma visão, todo mundo assiste as mesmas informações, o que muda é a ordem que você assiste, isso muda o jeito que você entende o espetáculo. O público fica com arquibancadas laterais? São Como é 3 que é? arquibancadas, Três são 2 arquibancadas. laterais e uma frontal. E aí um começa assistindo de 38, outro começa assistindo de 1979 e outro de 2012. Então, à medida que os atores vão girando, muda a ordem com que você assiste e a ordem que você percebe as informações. As como relações. você Isso é localizado para o espectador? Assim, olha, aqui, Não, em algum momento não. vocês apresentam, não? Não, a gente lida até com uma certa angústia do espectador, porque assim que fecha o cenário, porque começa tudo aberto e se fecha, né? Assim que fecha, gera uma angústia. Ai, tô perdendo, não importa onde você sentou, você sentou no pior Ai, o que lugar. vocês estão falando lá? E como as pessoas não sabem que aquilo vai girar Vai e que as girar. cenas vão se repetir, teve gente que já levantou no meio do Foi espetáculo e sentar foi no assistir outro outra cena. Aí eles estão rindo mais daquele lado, eu vou lá ver o que é. Mas isso é legal, porque instiga de assistir outra vez, né? Por outro ângulo, É né? diferente. É Próximo eu diferente. vou assistir ali. É bem diferente. Tem um dos lados que é cronológico. Você assiste a cronologia da família. Ai, me exatamente. conta depois, eu quero assistir, eu quero sentar nesse lado aí. Gosta tá na ordem certinha. É, senão, ai, minha memória não vai guardar direito. Você tem planos de continuar com esse trabalho, de continuar trabalhando essa coisa das angústias humanas, essas deficiências, essas... A gente, na verdade, um espetáculo é sempre consequência do outro, né? Então, o Cachorro Morto, a gente acabou o Cachorro Morto com um monte de questionamento, a gente fez o Escuro. É, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai descobrindo, né, novos... Exato, aí o Escuro gerou o Jardim, agora do Jardim, depois como a gente estava trabalhando muito com biografia, a gente já está ensaiando o nosso próximo espetáculo, que é um espetáculo que é dividido em algumas fases. A primeira fase do espetáculo acontece agora, a gente estreia em outubro, que o espetáculo se chama Ficção. Que na verdade não é um espetáculo, são 6 monólogos. Cada ator faz um monólogo biográfico. Eu tô gripada, tô gripada, tô envolvida. Por isso, também. Mas tem um tema fixo ou como é que é? Vocês monólogos não tem nada a ver um com o Não, outro? eles têm relações, eles têm relações. sincronias, tem ressonância no outro. A gente está trabalhando um pouco se questionando a realidade e ficção. Como a gente usa muito material biográfico, muito material real, a gente está pegando esse material e ficcionalizando esse material. E se perguntando mesmo em que medida a gente na vida consegue fugir da ficção. Se agora o que a gente está vivendo não é uma situação ficcional, que padrões ficcionais a gente adota na própria vida. Na própria vida. E não só no teatro. E a gente está fazendo um paralelo disso com a representação, né? Com o estar em cena. Com a vida de cada ator, que
os mecanismos que ele usa para criar a ficção, tudo isso. E a biografia, né? A relação com o pai, a gente tem alguns dos monólogos, a gente tem a presença real de um pai, de um ator, por exemplo, de irmãos dos atores. A gente tem bem misturado, assim, realidade e ficção. Paulinha, isso para o ator é genial, né? Esse remexer interno, esse remexer de memórias. Olha, todos esses processos, eu falo, não, esse processo vai ser tranquilo, eu sou uma atriz profissional, não vou entrar em crise, não vou... Mas todos os processos, a gente, quando a gente se dá conta, está num lugar que você está mexendo em coisas que você não acreditava. Mas, caramba, estou mexendo nessas coisas, estou toda revirada. Revirando, né? E, não, crise de identidade, com 34 anos de idade. E revendo a própria história e com outros olhares, né? É sempre muito intenso, muito profundo. Sempre. Quer dizer, uma experiência bacana. não só artística, como uma experiência pessoal mesmo, né? Coisa interna. No jardim eu faço uma empregada doméstica. Então eu me lembrei de várias dessas pessoas que passam pela nossa vida, estão na nossa intimidade todo dia, na nossa casa, né? Essas pessoas que são quase da família, mas esse quase é tão delicado, né? Porque acontece alguma coisa, você precisa demitir a pessoa, você demite a pessoa. E essas pessoas que continuam relacionadas, mesmo assim... Esse quase é um hiato também. Também, também né? é uma... É um hiato enorme, né? Mesmo pessoas que estão distantes ou que foram demitidas, enfim, não trabalham mais na sua casa, mantêm uma relação com você. Algumas delas tá mantêm... sempre dentro de você, né? Muito carinhosas, né? E, então, toda essa bagagem vai entrando em cena, vai entrando em cena.